conhece a importância da patologia clínica para a área da saúde? E mais ainda, sabe em que atua este serviço? Provavelmente até já utilizou em algum momento o trabalho de um patologista clínico, profissional que auxilia os médicos de diversas especialidades no diagnóstico de enfermidades com análise do sangue, urina, fezes, entre outros, através de exames laboratoriais. Para conscientizar as pessoas sobre a importância da patologia clínica, o Consultório Médico na TV entrevista, nesta edição, a especialista em patologia clínica e medicina laboratorial, Kaline Lucena. Antes, acompanhe uma matéria sobre a importância da patologia clínica no apoio ao diagnóstico de doenças. Através da realização de exames laboratoriais, a patologia clínica e a medicina laboratorial fornecem informações ao médico de modo a proporcionar-lhe os meios necessários para atuar na prevenção, diagnóstico, tratamento, prognóstico e acompanhamento das enfermidades em geral. Os exames mais frequentes são realizados em sangue, urina, fezes e outros líquidos biológicos. Através desses exames, é possível identificar substâncias e quantificar muitas delas, e assim detectar ou não a presença de enfermidades nas pessoas. O patologista clínico é o médico especialista em medicina laboratorial, que obtém sua titulação através de atendimento a critérios técnicos estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, e desenvolve um trabalho importante no apoio às mais diversas especialidades da área da saúde. Doutora Kaline, muito obrigada por participar e aceitar o nosso convite no programa Consultório Médico na TV. Para mim é uma satisfação imensa, principalmente pela possibilidade de eu estar divulgando a especialidade, patologia clínica, que é desconhecida até no nosso meio médico, né? Então as pessoas confundem muito a anatomia patológica com a patologia clínica. Claro. Atualmente no Brasil nós temos 1.700 patologistas clínicos em média. E aqui no Rio Grande do Norte? Nós temos, da especialidade, 4 patologistas clínicos, atuando 2 patologistas clínicos. Explica mais um pouco, doutora, essa função, né, da patologia clínica que é tão... desmistifique. Desconhecida, né? Desconhecida. Então, o patologista clínico, ele serve como um elo entre o laboratório clínico, laboratório de análises clínicas, e o médico, né? Seria como uma espécie de consultor, discutir, orientar, ou alguns exames laboratoriais, né? Que haja dúvida na realização desses exames, na interpretação desses resultados. E o que é patologia clínica, aqui também chamada de medicina laboratorial? Então, a patologia clínica, na verdade, foi criado exatamente esse nome, medicina laboratorial, para que se entendesse melhor o que era a especialidade. Sim. É o médico dentro do laboratório de análises clínicas. Ah, então é o que fica nos bastidores, né? Nem tanto nos bastidores, a gente também vai um pouquinho à frente, né? Ah, então tá ótimo. E quais são os preparos necessários, doutora, para a coleta de exames laboratoriais? Dependendo de cada exame, eu vou ter um preparo adequado. Na verdade, o laboratório, a gente pode dizer que tem 3 fases no exame laboratorial, né? Sim. Na realização desse exame, tem a fase pré-analítica, é aquela fase onde nós colhemos o sangue, a fase analítica, onde o exame é realizado, e a fase pós-analítica, onde liberamos esse resultado. E cerca de 70% dos erros laboratoriais estão na fase pré-analítica. Por quê? Porque hoje, né, com o tempo, houve uma evolução muito grande nos aparelhos, em todo o maquinário que realiza esse exame. Certo. Né? Então, ficou muito mais confiante a realização desses exames. Então, os erros são mais nessa fase que a gente chama pré-analítica.
E se eu oriento um paciente, faço uma orientação inadequada para a realização do exame, um jejum inadequado, um número de horas inadequado, com certeza esse exame ele vai estar errado até o final. E quais são os preparos, doutora, para esses exames? Uma coisa interessante dizer que é recente isso, né? A questão do jejum, né? Sim. A gente sempre sabe, fazer exame laboratorial requer jejum de 12 horas. Isso caiu um pouco. E recentemente, para exames de colesterol, triglicérides, não há necessidade de jejum. Você pode colher sem esse jejum de 12 horas. No entanto, se você for colher uma glicemia, uma glicose, há necessidade de um jejum de 8 horas. Vamos dizer que 80% a 90% dos exames laboratoriais requerem só um jejum de 4 horas. Nossa. É importante não ingerir bebida alcoólica nas 72 horas que antecedem, né, o exame laboratorial, não fazer exercício físico antes de colher. Muitos pacientes, muitos clientes, eles fazem o seu Cooper matinal e vão ao laboratório colher exame. Está errado. Então, assim, colher o exame e depois fazer o seu Cooper. Um exemplo, para os homens, né? Exame de PSA. Precisa seguir uma orientação, né? Que o laboratório deve dar essas orientações para que o resultado desse exame de PSA seja o mais fidedigno possível. Tenha o menor número de interferentes possíveis para um bom resultado. E, doutora, às vezes as pessoas, para fazer até um jejum, acabam passando mal, né? Por esse grande intervalo que teria que estar fazendo. E hoje já não é necessário mais. E foi pensado nisso, em relação a que a gente chama o lipidograma, né? Que é o exame da dosagem de colesterol, triglicéridos. O que é que se via? Paciente diabético com jejum prolongado, crianças, idosos. Isso era muito ruim para eles, fazer um jejum tão grande. Isso, né? altera, às vezes. Altera, pode até alterar. O jejum prolongado altera o resultado dos exames. E o uso de suplementos pode também interferir na dosagem de certas substâncias? Interferem. Existem algumas substâncias nesses suplementos, como a biotina, que interferem em várias avaliações de algumas substâncias no laboratório. Então, é importante que quando o cliente, o paciente, ele for ao laboratório, ele informar que não só o suplemento, que tipo de suplemento, mas que tipo de medicação está utilizando. Isso é muito importante para a avaliação. E o que mudou em relação ao jejum? É aquilo que eu falei, né? Hoje e provavelmente num futuro próximo já não vai haver necessidade de fazer esse jejum tão prolongado que a gente diz de 12, 8 horas. Com o tempo, realmente, esse jejum vai diminuir. E quais os principais exames, assim, doutora, que a gestante precisa fazer? Na verdade, o ideal é quando a mulher ela pensa em engravidar, ela fizesse os exames antes da gravidez. Né? Exemplo, exames que avalia agentes infecciosos, como a toxoplasmose, o citomegalovírus, a rubéola, a hepatite C, a sífilis, a hepatite B. Então, fazendo esses exames para detecção de anticorpos contra esses patógenos, ela teria uma gestação mais bem controlada. Né? Vou dar um exemplo. Se uma paciente ela não tem anticorpos contra a toxoplasmose, ela vai ter que ser orientada pelo seu médico a não comer carne crua, a não ter contato com gatos, né? Que é o grande transmissor da doença. Isso é importante. E principalmente é o que eu falei, fazer antes de pensar em engravidar. E só o gato, doutora, que pode? No caso da toxoplasmose. Né? Isso. Doutora, e fazer os exames laboratoriais? É necessário diagnosticar doenças? Na verdade, as pessoas se perguntam, eu vou fazer exames laboratoriais só porque eu estou doente? Não. Né? Na prevenção também. Na prevenção, exatamente, na prevenção. Você fazendo exames laboratoriais, você estando bem, você pode também, esses exames serem marcadores de um risco de prováveis doenças no futuro, principalmente doenças cardiovasculares. E assim, qual é a periodicidade para fazer os exames preventivos? Preventivos, a partir de determinada idade, depois dos 40 anos, pode ser feitos anualmente. Ah, ok.
Uma coisa interessante que você perguntou de periodicidade, realmente isso é interessante no laboratório, às vezes há um exagero na solicitação de exames e esses exames serem realizados num curto espaço de tempo que não haveria necessidade. Por exemplo, hoje em dia, a dosagem de vitamina D, né? Então, a dosagem de vitamina D não há necessidade de você ficar fazendo mensalmente essa dosagem, necessidade nenhuma, né? Tem que ter um espaçamento na realização desse exame. Voltaremos em instantes com o programa Consultório Médico na TV, entrevistando a especialista em patologia clínica e medicina laboratorial, Kaline Lucena. Convulsões ou aparecimento recente de alterações na visão, fala e no andar podem ser sintomas do câncer. Fique atento a esses sinais e leve seu filho ao pediatra imediatamente para uma consulta. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Ele pode estar em vários lugares. E você pode não perceber. Elimine todos os possíveis focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Estamos de volta com o programa Consultório Médico na TV, que entrevista a especialista em patologia clínica e medicina laboratorial, doutora Kaline Lucena. Doutora, no último bloco, nós falamos sobre a gestação, né? Eu gostaria que você evidenciasse mais sobre a toxoplasmose, né? Das prevenções que você pode fazer. Isso, é como eu falei, né? O ideal é que quem queira, a mulher que queira engravidar, ela faça os exames antes da gestação, né? Antes de engravidar. Durante a gestação, se essa gestante, ela não tem anticorpos para a toxoplasmose, então ela está vulnerável à doença, né? Então, existem vários pontos que ela pode evitar, né? Como eu falei, o contato com gatos, carne mal cozida, verduras, não mexer em terra, né, que pode ter a contaminação. Sim. Dessa maneira. Isso é muito importante, porque ela não está imune, ela pode ser contaminada. Inclusive, aqui no Rio Grande do Norte, tivemos um grande índice, né, de toxoplasmose. Acho que há mais ou menos uns 8 a 10 anos atrás, houve um surto no mês de janeiro. Se eu não me engano, foi em 2010. E né? Qual foi a ocasião? Na ocasião, inclusive o Ministério da Saúde mandou técnicos para cá para avaliar essa questão e muito se falou no açaí, né? Mas a gente sabe que a contaminação é principalmente através de água contaminada com fezes de gatos, né? Então ficou esse imbróglio, né? Qual seria realmente o agente causador desse surto que houve aqui em Natal. Mas isso é controlado hoje? Porque o saneamento básico... Existe tratamento, né, para a doença, para a toxoplasmose, graças a Deus existe tratamento, né? Mas tem a questão do saneamento básico, né? Que nós ainda estamos engatinhando, né? Doutora, e quais, assim, só é necessário fazer exames laboratoriais para diagnosticar as doenças como Zika vírus, essas doenças do mosquito? Em relação à doença do mosquito, né, as sorologias, no ano passado realmente a gente teve um surto muito grande. O Rio Grande do Norte ficou entre as cidades que tiveram maior número de pessoas infectadas, principalmente pela chikungunya, né? Esse ano a gente já viu uma diminuição muito grande,
né? E é importante fazer o diagnóstico sorológico, porque a gente sabe que o agente transmissor é o mosquito. Muitas vezes, a doença, clinicamente, elas são muito parecidas. E o que vai diferenciar é o diagnóstico laboratorial. É o laboratório que vai fazer essa diferenciação. E doutora, aqui no Rio Grande do Norte, é mais no interior ou é na cidade mais esse surto, né? Esse surto praticamente pegou todo o Rio Grande do Norte, né? Não teve, eu não sei mais ou menos os dados, mas tanto no interior houve um número muito grande no ano passado, como na capital. Esse ano a gente já não viu esse quadro, o que é bom, né? Ótimo. As pessoas estão mais conscientes agora. Com certeza, estão tendo mais cuidado. Ai, que bom. E os resultados de exames realizados no mesmo dia, em laboratórios diferentes, devem ser iguais? Isso é uma pergunta muito interessante, né? Porque muitas pessoas, elas realizam o mesmo exame em vários laboratórios para saber comparar resultados. Sim. Na verdade, você tem que ter confiança no seu laboratório, no laboratório que você faz, né? Lembrar que um exame laboratorial é uma fotografia do seu organismo naquele momento. Então, existem vários fatores. Vou lhe dar um exemplo. Se eu dosar o ferro sérico pela manhã, no mesmo dia, eu fazer o exame do ferro sérico pela manhã, e se eu colher à tarde, a diferença entre os dois resultados pode chegar até 50%. Nossa. Isso. E cada laboratório, ele tem uma metodologia, tem a sua metodologia própria, né, de realização dos seus exames, que tem valores referenciais diferentes. Então, muitas vezes, não tem como comparar esses resultados. Agora, doutora, quais os cuidados necessários para assim, amenizar o desconforto dos exames para os idosos e as crianças? Dá um exemplo para você. Coleta de urina de 24 horas, né? Eu quero dosar um analito numa urina que eu tenho que passar 24 horas colhendo aquele material. Imagine uma criança de 2, 3 anos, ou até menos, de menor idade, que não controla, né, a sua urina, que a gente diz não tem controle de esfíncter. E ela tem que colher durante 24 horas toda a urina sem perder uma gotinha. Então, houve uma evolução dentro do laboratório que com apenas uma amostra de urina, você pode fazer o exame e você extrapolar esse resultado para aquele período de 24 horas. Para os idosos, a mesma coisa. Quando o idoso vai no laboratório, é muito importante que vá acompanhado, porque muitas vezes ele tem dificuldade de entender a orientação para aquele exame que ele vai realizar. Então, daí a importância que a gente aqui frisa de ele sempre ir acompanhado. E quais os avanços tecnológicos, doutora, que hoje temos na saúde pública? Na saúde pública é complicado. Foi declarado calamidade pública na saúde do Rio Grande do Norte, né, pelo governador. Então, realmente é um caos. Eu trabalho tanto no serviço privado como no serviço público. Sim. E a diferença é enorme. Realmente a gente tem muito, aqui no Rio Grande do Norte, tem muito o que avançar em relação à saúde pública. Então, falta investimento mesmo. Falta uma carência muito grande de investimento na saúde. E o custo, doutora? O custo de um exame para um laboratório é alto? O custo do exame, quando você fala num exame bem feito, um exame com qualidade, um exame que você, com certeza, aquele resultado é fidedigno, o custo é alto. Muitas vezes nós realizamos um exame, o valor pago pelo convênio não cobre, né? Pela qualidade do exame. Então, realmente, não existe exame barato. E como será a medicina laboratorial, assim, no futuro das análises clínicas? A gente pode dizer no futuro, mas quase no presente, né? Evoluiu muito, né? Tanto o parque tecnológico, os aparelhos que dosam esses analitos, esses exames, a evolução foi muito grande. Hoje você vai no laboratório, você colhe o sangue, é colocado um códigozinho de barra, né? Esse material ele não é manipulado, ele vai direto para o aparelho lê, libera seu resultado numa interface, vai para o sistema e você recebe no seu celular o resultado, né? Então, isso é fantástico, né?
em relação ao avanço tecnológico até para detecção de doenças, é a avaliação genômica, avaliação através de biologia molecular. Isso já é uma realidade presente. Aguarde um instante que logo voltamos com o programa Consultório Médico na TV, que entrevista a especialista em patologia clínica e medicina laboratorial, Kaline Lucena. Em menos de 12 horas, perdi minha filha para a dengue. Ela tinha um sorriso tão bonito. A hora que eu vi ela entubada, aquele olho pedindo socorro, eu vi que eu estava perdendo minha filha. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. A leucemia é um tipo de câncer que pode atingir crianças e adolescentes. Fique atento aos sinais e sintomas. Palidez repentina, manchas roxas pelo corpo e dores persistentes nos ossos podem ser sinais de leucemia. Procure um pediatra e tire suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Voltamos com o último bloco do programa Consultório Médico na TV, que entrevista a especialista em patologia clínica e medicina laboratorial, doutora Kaline Lucena. Doutora, no último bloco nós falamos sobre as tecnologias, né? E que mais foi um avanço que teve também para os exames da tuberculose? Então, no campo da bacteriologia, né? O que há bem pouco tempo nós necessitávamos de pelo menos 40 dias, né, para uma cultura, para pesquisa do bacilo da tuberculose, hoje, no mesmo dia, em 48 horas no máximo, a gente consegue dar esse diagnóstico. Então, isso foi um avanço muito importante dentro do laboratório. E doutora, e quais são as doenças para fazer, com simples exame de urina, quais as doenças que podem ser diagnosticadas? Muitas vezes, assim, muitas vezes não é dado a real importância para um exame simples de urina, né? Exame simples de urina, a gente consegue detectar diversas doenças, entre elas o diabetes, né? Cálculo renal e entre outras. E quando o paciente ou o médico reclama dizendo que o exame está errado, doutora? Assim, o laboratório errou, o laboratório está errado, né? Então, assim, como eu falei, naquelas 3 fases, né? Na fase pré-analítica, existem inúmeras variáveis nessa fase pré-analítica que nós do laboratório não conseguimos controlar, né? Depende do paciente. Então, um exemplo, um paciente numa segunda-feira, depois de um domingo regado a uma bela feijoada, a uma picanha, vai fazer seus exames laboratoriais. Segunda-feira é o pior dia de se fazer exame laboratorial, né? E dá um triglicérides de 300, 400. Recebe esse resultado, leva o médico e o médico diz, está errado, né? Ou ele próprio diz, meu exame está errado. Mas assim, o triglicérides, dependendo do seu tipo de alimentação, ele pode ter uma variação de até 30%. Então, essa variação é muito grande. Por isso a importância de, como a gente falou, né, de não ingerir bebida alcoólica. A bebida alcoólica altera diversos exames no laboratorial, principalmente a gama-GT, que é uma enzima hepática, altera e altera bem essa enzima, né? O uso do fumo, do cigarro, altera exames laboratoriais. O tipo de alimentação que você tem, se é vegetariana, se há um maior consumo de carne, todos esses fatores interferem no resultado do exame. E doutora, e quando a pessoa demora para levar os exames do laboratório, o resultado, para o médico?
E aí, se demorar muito, realmente perdeu a validade. E esses valores perderam a validade para o diagnóstico. É importante. Então, hoje existe uma discussão muito grande com a falta de retirada dos resultados dos exames laboratoriais, né? A gente sabe que tem muitos pacientes que realizam e não tiram, mas a maioria vão atrás dos seus resultados. Porque já vai até pelo fato de o médico ter solicitado, né? Isso, exatamente. E outros tipos de exames, doutora, que é feito no laboratório? Só uma adendo em relação que o médico ou o paciente, olha, o meu médico disse que o resultado está errado. E aí tem a figura do patologista clínico de ligar, de conversar, de discutir a respeito daquele resultado. O que aconteceu para que aquele resultado não fosse o mais adequado possível? Quais foram as variáveis que existem para que esse resultado não fosse o mais adequado? Daí o papel, a importância do papel do patologista clínico dentro do laboratório. Da explicação, né? Porque às vezes o paciente fala, não, mas eu não fiz isso, né? E um dado importante é o seguinte, muitas vezes o resultado, ele pode ser positivo, né? Mas por quê? Porque o resultado, vou dar um exemplo, no caso da toxoplasmose, eu posso ter uma sorologia para IgM, que detecta uma fase aguda, teoricamente, uma fase aguda da doença, eu consigo detectar de pelo menos 10, 2, 5 anos atrás, né? Então é um resultado positivo, mas precisa de uma interpretação, né? E para saber que aquele resultado não está caracterizando uma doença aguda. Tem que haver essa interpretação, certo? Então daí a importância da conversa com o médico, da discussão, da orientação. Doutora, você, no caso, a doutora também conversa com o médico? Converso principalmente com o médico, com o colega, sempre conversando diariamente. E também muitos clientes, muitos pacientes, eles ligam querendo tirar dúvidas. Doutora, e esses avanços tecnológicos, né? Quais são os exames mais feitos aqui no Rio Grande do Norte? Na verdade, ainda continua sendo aqueles exames mesmo de rotina, né? A dosagem de glicose, de ureia, creatinina, aqueles exames laboratoriais que são rotineiramente solicitados, né? E quais são os aparelhos que necessitam aqui para o Rio Grande do Norte? Como eu trabalho a nível privado, eu não trabalho em serviço público, mas o Rio Grande do Norte, em relação aos outros estados, ele se encontra bem situado em relação à evolução, né, desses aparelhos. Então, a gente pode dizer que a gente está trabalhando de acordo com os outros estados, o sul, sudeste, né, que tem a fama de serem mais, do ponto de vista tecnológico, evoluídos, mas a gente acompanha essa evolução também. Doutora, e os exames para os bebês, né? Que tem que fazer o primeiro exame. Isso, super importante, né? Através do que a gente chama do teste do pezinho, em que você, através de um papel de filtro, você coloca gotas de sangue, você pode detectar até 50 tipos de patologias, com apenas aquela gotinha de sangue. E o resultado, ele pode ser liberado até, no máximo, 48 horas. Isso é super importante para um diagnóstico e tratamento precoce dessas doenças. Doutora, quero agradecer a sua participação no nosso programa Consultório Médico e seja bem-vinda para um próximo convite. Muito obrigada, estou muito feliz por estar aqui. Obrigada. Estamos encerrando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV, prometendo voltar no próximo sábado, ao meio-dia, com mais uma edição inédita, e aos domingos com 2 reprises, ao meio-dia e às 19 horas. Compartilhe e curta nossas redes sociais e acesse nossa página no YouTube. Até a próxima semana!